Convidamos a endocrinologista mais uma vez, doutora Ana Priscila Soglia. Bem-vinda. Boa tarde. Tudo bem? Muito bom tê-la aqui. Para uma super aula. Hoje é uma aula atrás da outra, gente. Não dá para parar. Informação é tudo que a gente precisa. E o tema tá aí. Dieta pós-gestação. Para a gente entender o que deve ser feito pós, a gente vai iniciar entendendo o que acontece quando a gente engravida. Perfeito, Carol. Essas mudanças que levam tanto às vezes um ganho de peso excessivo, como uma dificuldade de a gente voltar àquele corpo que a gente tinha antes. Então, a gente nunca vai ser igual. A gente é mãe, a gente muda, mas a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Então, como voltar a esse processo? Vamos entender um pouquinho a gestação. Primeira imagem na tela, quer dizer, agora é um vídeo já, né? Ai, que vídeo super legal, olha lá. Então, ele começa falando um pouquinho das mudanças da gestação. E esse primeiro trimestre, que vai até 12 semanas, a gente vê que não tem crescimento do útero, não tem crescimento do bebê, tem uma produção hormonal e o que acontece principalmente é um aumento da quantidade de líquidos no nosso corpo. Tá. Então, a gente pede para que não tenha um ganho de peso excessivo, no máximo 2, 3 quilos. Já no segundo trimestre, a gente começa a ter um crescimento do bebê e do útero, mas ainda não tão grande. Então, é para ganhar peso, a gente tem uma quantidade mensal, mas tomar cuidado, porque o bebê ele vai crescer mesmo a partir do terceiro trimestre. Então, nesse momento é que a gente vai ter um útero maior, um bebê já prontinho para sair da barriga da mãe e um peso que vai, às vezes, ganhar até quase 1 quilo, meio quilo por semana. Tá. Bem, tendo finalizado a gestação, o bebê vai sair da barriga e a gente retorna, mas esse próprio vídeo mostra que muitas vezes a gente vai acumular um pouco de gordura na região abdominal e em flancos. Tá Isso bom? é fisiológico Da gestação. Da mulher. Exatamente. Digamos que a natureza e o corpo da mulher entende que essa é uma área de proteção do bebê que a gente tem que estocar gordura ali. Com certeza. Estocar tanto por causa da questão da proteção, mas pela questão dos nutrientes para o bebê. Então, ela se prepara durante todo esse período, porque ela sabe que no terceiro trimestre ele vai crescer muito. Tá. Então, ele precisa dessa energia. Então, ele vai ter esse estoque no segundo trimestre, mas o grande cuidado, a gente vai mostrar um gráfico daqui a pouco, é que o segundo trimestre é a fase que ganha mais. Mas a gente tem que tomar cuidado com quão mais. Então, só para a gente ter uma ideia, Carol, aqui é o quanto que a gente vai ganhando por regiões na gestação. Ai, que legal. Então, a gente vai ver que, por exemplo, na mama, a gente pode ganhar até meio quilo só por causa do aumento do tecido mamário, placenta também 700 gramas, o útero, só do crescimento uterino, 1,5 kg, o bebê 3,5 kg, o líquido que envolve o bebê, aí 1 kg, 1,5 kg. Tá. Quanto que é considerado como normal esse total? Então, a recomendação é que seja de 11 a 16, mas a recomendação médica é tentar manter entre 11 e 12 quilos. Tá. Por quê, Carol? Porque os estudos mostraram que as mulheres elas conseguem voltar ao peso normal e perder e eliminar de maneira sem dieta, sem tratamento, ou seja, tive bebê e volta ao normal, como a nossa chefe. Que ela vai entrar daqui a pouquinho. Volta ao normal quando eu ganho até 9,1 quilos. Se eu ganhar mais do que 9 quilos, provavelmente eu vou ter uma dificuldade para perder de maneira gradual. Aqui está o gráfico, olha que interessante, Carol, aqui, olha. Quantidade de gordura, o depósito de gordura. Então, primeiro trimestre, primeira semana, esse pouquinho. Segundo trimestre, olha o quanto a gente acumula de gordura. Então, às vezes a gente fala, nossa, o bebê está crescendo. Mais ou menos. Ele cresceu no terceiro. Então, esse é um período preventivo, não é a pauta de hoje, mas que é muito importante a gente entender, porque aqui que vai acontecer o grande problema. Tanto que no terceiro a gente ganhou peso, mas foi o bebê. Foi muito pouco, ó, tá vendo? É o bebezinho que cresceu e a quantidade de gordura a gente não ganhou tanto. Não é o corpo feminino, é mais o bebê. Só que a gente pode dizer, doutora, até como curiosidade, um lance de fome. Quando que a gente tem mais fome? Se é no primeiro, no segundo ou no terceiro semestre? Tem esse estudo? Tem sim. O que a gente sabe? No primeiro trimestre, por causa dos hormônios da gestação, geralmente toda mulher que reclama, não toda, mas de náuseas, intolerância, empachamento. A partir dessa melhora, a gente tem um aumento da ingesta, sim, que é nesse período do segundo trimestre, os hormônios que dão fome, que é, por exemplo, a grelina, e o hormônio que protege a fome, a leptina, a gente já tem vários estudos mostrando que durante a gestação, elas se modificam, dando uma predisposição ao aumento de fome no segundo. No terceiro, às vezes o bebê está tão grande, Carol, está empurrando tudo, que a gente não consegue, às vezes, comer tanto
O quanto às vezes a gente até tem fome, mas não entra, porque o bebê está com a sensação de empachamento. Entendi. Exatamente. Então, o perigo é o segundo trimestre. É onde a maior parte das mulheres, muitas vezes, por uma sobrecarga de trabalho, por fome, por questões de ansiedade, porque a gestação é um período de mudanças, de ansiedade, acabam comendo um pouco a mais. E se a gente for olhar, Carol, 48% das mulheres, quase metade, ganham acima desses 12 quilos recomendados. Bastante. Tá bom? É muita coisa. 21% abaixo, 32% dentro. Exatamente. Interessante. E aqui... Então, e aí, assim, o que é muito importante agora a telespectadora entender, falando agora da pauta? Então, a gente entendeu que a gente ganha nesse segundo trimestre. E por que a gente não perde tão rápido? Por que só esses 9 quilos que a doutora Ana falou que perde nos estudos? Doutora, paramos num ponto muito importante. Entendemos por que ganhamos e estamos pensando, por que não perdemos? Exatamente. O que acontece que empata tudo? Porque eu ganhei 15 ou 16, eu só perco 9. E aí? Por que acontece isso? Então, acho que agora essa é a questão para a gente entender, até para saber o que fazer. Tá. Então, a gente já falou em algumas pautas aqui sobre o metabolismo, que ele é super importante, tem uma diferença genética de cada pessoa. E o que acontece com ele na gestação? A gente vê pelo gráfico que ele vai subindo. Nossa, olha que beleza. Lá no final da gestação, meu metabolismo ele está muito ativo. É um bebê dentro de mim gastando energia, que está vivo. Tá. Eu estou tendo várias modificações para esse crescimento. Então, o crescimento... Por que criança pode comer muito e não engorda? Porque aquele crescimento gasta muita energia. Tá. A mulher está bombando. O que acontece após o parto? Aquele metabolismo... Desculpa, só volta um pé de falar. Vamos voltar só à imagem anterior, só para a gente falar o finalzinho. Aí. Ela não só cai, como ele começa a ficar valores abaixo do que ele era antes de você engravidar. Isso é fisiológico Isso também? é fisiológico. Grande parte, provavelmente 80% das mulheres se comportam dessa maneira. O metabolismo ele fica mais baixo do que ele era antes de eu engravidar. Então, se eu gastava 1.500 calorias, pós-parto eu estou gastando 1.200. Então, se eu fizer às vezes uma dieta convencional, tradicional, até perco aqueles 9, mas eu não consigo mais perder porque esse metabolismo está muito baixo. Além disso, o que acontece? A gente tem acúmulo de gorduras localizadas, que antes eu nunca tinha. É a mudança corporal. Puxa, mas eu não tinha isso. Eu mudei. Por quê? Por causa desses hormônios, a gente acumula muito nessa região visceral e subcutânea, baixa e em flancos. Tá? Puxa, eu não tinha isso daqui, agora eu tenho. Como tratar? Porque às vezes, mesmo perdendo peso, isso fica. Então a gente vai conversar daqui a pouquinho, um pouquinho sobre isso. Vamos colocar a próxima imagem na tela e antes de partir, vamos ouvir o depoimento dela? O que você acha? Ai, adorei, Glaucia, quero ouvir. Sheila Carvalho, vamos ver, olha lá. Bom, a minha dieta após a gestação, deixa eu me recordar, né, porque já fazem 7 anos. Não foi uma dieta muito radical, mesmo porque, né, tem amamentação, a gente tem que pensar por 2, não só em si mesmo, né? Então tudo muda. Então foi uma dieta assim, eu reduzi a quantidade e mantive a qualidade e, claro, incluí o feijão, que é o ferro, né? Coisas assim que... Claro, eu só colocava o caldinho, porque falam que, né, o carocinho do feijão dava dor de barriga no neném. Então, a gente tinha que ter todo esse cuidado também com o reflexo no leite para o bebê. Então, tinha todo esse cuidado da alimentação. Mas depois que a Júlia desmamou, e ela desmamou muito cedo por conta do meu trabalho... E aí eu voltei a trabalhar, foi aí quando ela desmamou, foi que aí eu entrei na dieta forte mesmo. E em 3 meses eu já estava no meu corpo. Tá aí, lindíssima, definida, né? Mais do que nunca. Um beijo, Sheila Carvalho, obrigada pelas palavras. Então vamos à prática, doutora. Perfeito. E aí? Adorei o depoimento da Sheila. Ela mostrou muito claro o que a gente vai mostrar nessa mesa aqui. A amamentação, ela é fundamental para a mãe e para o bebê. Então, todos os médicos recomendam, isso já está claramente estabelecido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a dieta durante a amamentação para não atrapalhar no leite materno. Então, a gente dividiu a mesa em 2
metades e uma no meio que pode ser usada nas duas fases. Tá bom. Então, num primeiro momento, quando a mãe ela ainda está amamentando. Então, eu cheguei da maternidade, tô com 2, 3 meses, tá super bonitinho. O que eu devo fazer agora para retomar a minha qualidade de vida e o meu corpo? Então, quando a gente fala nesse tipo de amamentação, a primeira coisa, desse tipo de alimentação, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, o valor calórico. Então, dietas muito restritivas nessa fase não cabem. Tem que tomar cuidado com o tipo de alimentos para não atrapalhar o bebê, ou seja, aumentar a cólica, causar insônia ou irritabilidade. Então, os termogênicos são ótimos, mas nessa fase, não. Por quê? Porque passam no leite materno e podem ter problema para o bebê e ele se sentir mais irritado. Perfeito. Então, o que a gente recomenda? Ou acompanhar com um especialista, se possível, ou hoje a gente consegue usar, através daquele exame de calorimetria indireta, o cálculo do metabolismo, já que a gente viu que está menor, ou uma fórmula que a gente chama de Harris-Benedict, que é muito usada por nutricionista, que é para saber quanto que é o valor calórico para o seu peso, que você gasta de maneira estimada. Tá. E utilizar 80% a menos daquele valor em termos de caloria. Só lembrando, Carol, amamentar custa ao meu corpo 400 a 500 calorias por dia a mais. Então, eu tenho que pôr nessa conta. Tá. Então, eu vou somar o quanto eu tenho, mais esse 400, 500 e vou fazer 80%. Mesmo mulheres com pouco leite, que amamentam Então, e já entram complemento. Então, a primeira coisa é, ela está com pouco leite, será que é o momento começar qualquer alimentação para perder peso? Será que não é melhor ela manter o peso? Tá. Porque é um momento importante e é único. É verdade. A gente vai ter muito tempo para perder lá para frente. arrepia falar isso. Exatamente. Então, é muito único. Então, curtam muito. Estou com dificuldade? Opa, peraí. Então, vamos, em vez de deixar 80%, a gente deixa 100%. Vamos manter, não ganhar mais peso. Tá. Eu já estou gastando bastante caloria amamentando. E aí, a gente pode usar os mesmos alimentos, mas com uma quantidade igual ao seu valor calórico. Tenho bastante leite, o bebê já engatou, ele está fazendo uma sucção boa, eu estou bebendo bastante água, 3, 4 litros por dia. Não estou tendo problema com isso e quero já começar a perder um pouquinho de peso? Posso? Sucesso, isso tem muito no consultório. Mas aí eu vou perdendo aos poucos e aí a gente faz 80% do valor calórico da taxa metabólica. Quanto vocês estipulam desse valor de taxa metabólica normalmente? Então, isso vai depender muito, Carol. Por exemplo, uma paciente do seu tamanho pode ter, por exemplo, você é pequenininha, você é magrinha, vai ter um valor mais ou menos estimado de basal de 1.500. Uma paciente que ganhou muito peso na gestação, então às vezes ela está pesando 80, 90 quilos, ela vai ter uma taxa metabólica estimada em 1.800, 2.000. São 500 calorias a mais por dia. É muita coisa diariamente essa diferença. Então, provavelmente uma proposta para você vai ser diferente de uma outra pessoa. Essas fórmulas, eu acho que a gente realmente aconselha, ainda mais num período delicado desse, para não atrapalhar a amamentação, tem uma pessoa supervisionando. É verdade. Essas fórmulas tem na internet, é uma coisa que você pode acessar para você entender o seu corpo, mas sempre com uma supervisão médica ou nutricional. Tá. E aí, o que é essa dieta para quem está amamentando? Então, a gente sempre foi o que eu falei, dormir bem, beber muito líquido, 3 a 4 litros, eu preciso de muito líquido para fazer leite. E alimentos que contenham carboidrato, não é hora de tirar carboidrato. Eu vou preferir carboidratos integrais, como o macarrão e o arroz, frutas que tenham muito líquido, melancia, melão, laranja, muito, por exemplo, aqui o que a gente tem o chá. Alimentos que aumentem a produção de leite e ao mesmo tempo tenham pouco valor calórico. Por exemplo, erva doce, hortelã, que você tem um componente de estimular o leite materno. Não tem valor calórico, é líquido, então ótimo e excelente para essa fase. Ah, é legal. Outras coisas que também estimulam o leite materno e que tem um componente aí até de saciedade. Hibisco. Pode, então? Deve ser usado como chá. legal. Por quê? Porque ele também tem o efeito de estimular o leite materno, ele tem o efeito de controlar de maneira muito parcial aí a questão da fome, não é esse o objetivo dele, mas ele pode ser usado sim, a parte de manjericão e de erva doce, tá bom? Essas bolachinhas integrais também, né, de arroz que são super na moda, que tem um valor calórico muito baixo, devem ser colocadas nos lanches. E as proteínas? Muito bem, perfeito. Amamentando, preciso de proteína, de minerais, cálcio, fósforo, magnésio. E aí vem nessa mesa do meio, que é justamente a parte que é igual para os dois grupos. Sempre muitos vegetais, por causa dos hormônios da amamentação, muitas vezes a gente pode ter um pouquinho de obstipação intestinal, ficar com o intestino preso. Isso é comum acontecer. Então, a quantidade de fibras, tanto em forma de folhas quanto em forma de grãos,
chia, linhaça, gergelim, que também estimula o leite materno, são muito recomendados, e fonte de magnésio e cálcio, leite, iogurte, queijo, é muito importante proteína para os dois grupos. Por quê? Perdi massa muscular na gestação, quero recuperar, e até a elasticidade da pele. A gente sabe que tem uma ruptura das fibras de colágeno, então eu quero nessa fase voltar a aumentar meu metabolismo e melhorar a minha pele, a elasticidade que foi perdida por causa da distensão abdominal. Porque fica flácida, né? Fica. Às vezes a pessoa está super magrinha e ainda tem aquela pele que parece que descolou. Para melhorar esse aspecto, o uso de uma dieta com um aporte adequado de proteína, então não é para fazer uma dieta de proteína, não, de uma dieta adequada é aconselhado. Tá bom? Legumes também a gente pode incluir aqui nesse grupo? Legumes, tomate, folhas, sim, com certeza. E assim, acho que é legal para o público, tomate e o gergelim também tem alguns estudos pequenos, mas mostrando que aumentaria a produção de leite materno. Então é interessante, já que a gente está perdendo peso, para não ter nenhum problema em relação a isso. Mamães, vou começar a fazer. Observem a quantidade de leite. Deu uma diminuída. Diminuiu. Vamos parar, aumentar. Pode até manter o tudo, mas com uma quantidade um pouco maior. E deixar para isso para quando ou o bebê não quiser mais, ou começou a introdução de soquinha. Os 6 meses recomendados. Exatamente. Né? Às vezes, algumas mulheres não conseguem, têm uma dificuldade. Às vezes é uma condição fisiológica, ela não produz muito leite. Tudo bem. Acontece. Mas quando você tá tudo certinho, só tomar cuidado para não tirar do caminho certo. Tirar o que ele tá ali alucinado, amando, né? É um momento único mesmo. E agora a gente vai falar da dieta para as mamães que não estão amamentando. Eu vou pedir para a Vanessa entrar e ficar aqui do ladinho. Isso, pode pegar o microfone. Bem-vinda mais uma vez. Antes da gente falar dessa dieta, deixa eu ouvir um pouquinho como aconteceu com você. Você tem 2 bebês, né? Tenho 2 bebês e um de 10 meses. Então... Não pode vir, doutora, pode vir. Na verdade, até um tema que acho que não foi explorado, eu tive diabetes gestacional nas minhas 2 gravidezes. Desse tamanhinho? Pois é, eu acho que não está muito relacionado ao ganho de peso, né? E sim a hereditariedade e também se você passa por algum estresse durante a gravidez. Acho que o meu caso foi hereditariedade. Então, eu tive que controlar muito o meu consumo de carboidrato durante a gravidez. Por isso também que eu engordei pouco. Quantos quilos você engordou? Engordei 7,5 kg na primeira e 6,5 kg na segunda. Daqui a pouquinho você conta se é saudável, se pode ser normal ou saudável. E foi super saudável. Meus bebês nasceram grandes. Então, assim, engordar não quer dizer que o seu filho vai ser mais saudável ou não, né? Então, era só barriga e meu filho e o líquido amniótico. Quando saiu da maternidade? Quando saiu, em 3 semanas eu já voltei ao meu peso normal. Sem algum tipo de dieta específica? E na verdade eu tenho uma dieta muito boa já há muito tempo, então isso ajudou também. Atividade física eu sempre pratiquei e mantive durante a gestação também. E eu sempre... exatamente isso que ela passou aqui, grãos integrais, coisas integrais, fez, exatamente. Hoje, então eu sempre tento ver a questão nutricional, o que eu estou ingerindo em relação a gorduras boas, né? Então sempre colocando linhaça, esses grãos, esses superalimentos. E os bebês cresceram bastante, embora você tenha engordado só 6 quilos. Eu vi que tem uma perguntinha no nosso Insta a respeito disso. É saudável? Pode ser considerado normal? Engordar pouco? Sim, então o que a gente fala, Carol? O trabalho preventivo, ele é muito melhor. Você fazer uma alimentação saudável e atividade física, os bebês vão ser mais saudáveis e toda essa dificuldade que às vezes acontece no pós-parto não vai acontecer. Ela mesma falou, 3 semanas depois eu estava normal. No caso dela, ela ainda teve que restringir a quantidade de alimentos mais calóricos por uma condição patológica, ou seja, senão ia subir a glicose, então eu tive que fazer. Se é saudável, contanto que ela tenha acompanhamento e os bebês também acompanhamento. Provavelmente, se durante o acompanhamento com a obstetra dela, os bebês não estivessem crescendo também, ela ia aumentar o aporte calórico, mesmo que ela tivesse que usar alguma medicação para glicemia. Ela ia falar, olha, os bebês não estão crescendo. Entendi, vai ter que comer um pouco a mais. Subiu a glicemia, então a gente entra com insulina, com alguma medicação. Entendi. No caso dela, tudo correu maravilhosamente, como na grande maioria das mulheres. Que é a introdução de muitos nutrientes
nutrientes. E poucas fontes de gordura. Isso. E de alto índice glicêmico. Então, por exemplo, ao invés de comer uma manga inteira, eu comia melão, que é uma fruta né, que tem um índice glicêmico menor. Então, eu fazia opções. Eu não deixava de comer a fruta. Né? Então, eu procurava alimentos com baixo índice glicêmico e de baixo carboidrato. Mas eu não deixava de comer porque é super importante para a formação do bebê, até para a sua própria energia. Senão, se você restringir completamente... Né? Dá tudo errado. Dá tudo errado, então não. Obrigada, viu? Parabéns. Isso, obrigada. Tá aí, não dá pra acreditar que ela teve diabetes gestacional. Obrigada. E depois manda as fotos dos bebês pra gente mando ver. sim. Ela é toda linda. Parabéns, viu? Obrigada. Vanessa. Até a próxima. Adoramos sua culinária, adoramos sua disciplina. Tá mais que convidada a voltar sempre no Você certo. Bonita. Muito obrigada. Olha o tamanho dela, gente. Toda fininha, toda fininha. Agora, deixa eu combinar. Você quer ficar aqui com a gente pra ouvir um pouquinho mais? Pode ficar. Porque eu acho que chegamos num ponto interessante da dieta aqui, ó, tá bem claro. Mulheres que não estão amamentando, ou porque não conseguiram, ou porque já pararam. Já pararam. Tem uma hora que a gente para, né? É, uma hora. Então, doutora, deixa eu aproveitar e já fazer essa pergunta. Amamentar até os 2 anos, sei que lá, que tem várias linhas de pensamento e tal. Dá uma zoada, não, no corpo da mulher muito tempo, porque a criança já tá com dente. Eu respeito todos, eu acho que cada um dá o TT pro filho quanto tempo quiser na vida. Mas a gente tá falando aqui a respeito do que é saudável e o que já não é. Então, assim, eu não sou pediatra, não é a minha formação. Eu vou colocar uma opinião como médica geral em relação a esse assunto e como mãe também. É muito importante amamentar, é muito importante esse contato, esse vínculo, esse afeto. O amor acontece amamentando ou não. É claro. Ele é universal. Então, até porque muitas vezes é a mãe que não consegue amamentar. Como ela se sente? Com certeza. Existe esse vínculo de qualquer forma. E para a mulher, é muito importante para ela e para o bebê ter essa separação em algum momento. Ele é o bebê, ela é a mamãe. Muitas vezes, quando isso começa, não só por causa do seu corpo e a incapacidade de você voltar a fazer as suas coisas normais, agora eu quero me cuidar, quero fazer uma dieta, tanto por esse aspecto, quanto pelo aspecto psicológico também, psíquico da mãe e do nenê, eu não sou muito a favor de manter longos Fico períodos. um pouco assustada também, eu super respeito. Mas eu também, isso. Mas isso é uma opinião pessoal minha. Eu acho que em um momento a gente tem que cortar isso. E que cada mulher no final sabe, né? Então é sem julgamento, mas apenas uma informação a mais, cada tem a sua opinião. Doutora, pra gente encerrar, no caso das mulheres que não estão amamentando, a gente pode incluir termogênicos? Exatamente. Eu só queria mostrar uma coisinha que é um gráfico que é do platô, que eu acho que isso é bem interessante para as mulheres verem. É o último? Verem isso. Acho que é uma das fotos da alimentação. Deve estar assim, efeito platô, alguma coisa assim? Isso. As meninas vou explicando. Então, assim, o que acontece? Puxa, Pri, eu tô já comendo pouco e eu não emagreço. Por quê? Isso aqui a gente falou que o valor calórico não pode ser muito pequeno. Às vezes, quando eu ganhei mais de 9 quilos, eu preciso restringir o valor calórico, porque eu estou comendo pouco e mesmo assim eu não emagreço, Carol. É aquela mulher que começa a ficar desesperada. Eu já estou comendo só salada, só isso, integral e aquilo não anda. Então, muitas vezes, que é isso daqui. É uma fase em que eu perco peso e às vezes mesmo fazendo a dieta, eu entro nesse platô porque o meu metabolismo está mais baixo. E se eu der uma bobeada, olha o que acontece. Engorda. Eu reganho de novo. E é isso que eu não quero que as pessoas que estejam vendo aqui em casa aconteça. Então, como sair desse platô? Às vezes eu preciso deixar esse metabolismo mais baixo. E aí sim, nessa fase, que nem a Sheila fez, eu vou fazer uma restrição calórica, eu não tenho mais perigo de atrapalhar minha alimentação, eu vou restringir os carboidratos e vou ficar mais com componente proteico de queijo, iogurte, carnes, uma carne branca e os termogênicos. Por quê? Porque a gente acabou de mostrar, o metabolismo, ó, tem que dar uma levantada. Tem que dar uma levantada. Termogênicos como canela, pimenta, gengibre, para que a gente possa, cafeína, chá verde, para conseguir fazer isso mais alto e atividade física. Eu falei antes de você. Agora vai correr. Por quê? Com esse metabolismo baixo, precisamos fazer massa muscular. Aumentar aporte proteico e ir fazer exercício para aumentar esse metabolismo para conseguir manter a longo prazo. Tá aí, meninas. Linda mesa, lembre-se disso tudo. E claro, sejam felizes, né? Porque ser mãe é muito bom, bom demais e tudo vale a pena e tudo compensa. Vou agradecer mais uma vez a doutora Ana Priscila Soglia, endocrinologista. Quem quiser seguir mais dessas dicas no Instagram, você vai lá, @AKTALIV.
que seria? Actalive. Actalive mesmo, @Actalive. É um centro terapêutico Actalive. Tem um número, um telefone, é o 5583-1576, 5583-1576, para quem tiver mais dúvidas. E claro que a doutora volta. Obrigada sempre. Obrigada, Carol. Tudo de bom.